Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estudar a segunda lição do segundo semestre. Como Deus se faz conhecer. Tá? O texto básico dessa lição é o Salmo 19, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles põe uma tenda para o sol. Qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor, que são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O versículo-chave dessa lição está em Romanos 1:20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criados. Como é bom saber que fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, né? Dotados de inteligência, de moralidade, de sentimentos e liberdade de escolha. Né? Saber que Deus se fez criatura para fazer da criatura um ser íntimo de Deus. Né? Saber que o Espírito Santo habita em nós e nos conduz a um relacionamento todo especial e pessoal com o autor da vida. Isso é maravilhoso, né? O processo de conhecimento de Deus pelo homem, ou seja, a maneira como Deus vai se apresentando ao homem, se chama revelação. É isso que nós vamos estudar hoje. O primeiro item é a revelação direta ou geral. Diz assim: na criação, Deus estabeleceu na natureza humana a capacidade de reconhecê-lo por meio de tudo aquilo que ele criou. Em Romanos 1:20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criados. Nesse texto afirma: a criação revela ao homem a existência de Deus eterno. No Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nesse texto mostra que a grandeza de Deus se revela por meio da natureza, né? A consciência do incrédulo pode estar prejudicada pelo pecado, mas os filhos de Deus devem praticar com regularidade esta habilidade para permanecer sempre dentro da vontade de Deus. Né? Em 1 Timóteo 1,19, diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar a fé. Portanto, a consciência revela ao homem a existência de um Deus santo. Certo? Esse estudo das Escrituras nos leva a concluir que, se não fosse pelo pecado que modificasse nossa percepção espiritual e moral, bastaria a revelação geral para que tivéssemos um conhecimento equilibrado a um
de um relacionamento saudável com o nosso Criador, né? No entanto, ao deixar de perceber a mão de Deus nas coisas que criou o homem, aqueles cegados pelo pecado, passaram a cultuar a criação em lugar do Criador, né? Sendo assim, surgiram as superstições, o politeísmo, a idolatria, o pateísmo. E em Romanos 1:25 diz assim: e eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O primeiro item dessa lição é assim: as obras da criação revelam a existência de Deus. Tudo na criação é perfeita, né? É completo, tudo é bem planejado. Só Deus que tem uma mente superior que poderia promover um tamanho equilíbrio no céu e na terra, né? Como diz no Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, certo? O segundo item é o senso da moralidade, que revela a existência o senso da moralidade revela a existência de Deus. Em Romanos 2:15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-o ou quer defendendo-os. Todos nós recebemos de Deus um certo grau de revelação para saber o que é certo e o que é errado, se somos culpados ou inocentes, certo? Isso nós temos na mente, que se está certo, se está errado. Isso é um dom que Deus nos deu. Uma revelação que Ele nos deu, né? O terceiro item, a história revela a existência de Deus. Em Romanos 9:17, diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o teu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou Faraó para mostrar o poder divino. Entretanto, Faraó rejeitou a Deus em seu coração, né? Nós crentes devemos lembrar que Deus está no controle de tudo o que acontece ao nosso redor, né? Para nos livrar desse presente mundo maligno e nos levar para estarmos com Ele e para sempre. Então, Ele quer sempre, Deus sempre nos mostra o que é certo e o que é errado, o que acontece tudo no nosso redor. Ele sempre nos mostra isso, né? Um quarto item é a interação religiosa revela a existência de Deus. Em Jonas 1:15 diz assim: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Isso foi um propósito de Deus, né? Que Deus queria mostrar a Jonas que não deveria mudar o caminho, mas porque Deus tinha um propósito na vida dele, certo? Apesar de toda a cegueira provocada pelo pecado, ninguém pode alegar completa ignorância de Deus, porque Ele nunca deixou de testemunhar sua existência, caráter e propósito. Um segundo estudo é a revelação direta e especial. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Jesus nos ensina que a Escritura é inspirada, a inspirada palavra de Deus, até nos mínimos detalhes, né? Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. É a própria vida e é a palavra de Deus, né? A palavra inspirada de Deus é a expressão de sabedoria e caráter de Deus, né? E poder, e transmite sabedoria, vida espiritual através de Cristo. Negar as Sagradas Escrituras é desprezar o testemunho de Jesus Cristo. O pecado original tirou do homem a capacidade de reconhecer Deus por meio da razão, da intuição e da criação. Contudo, sem uma revelação direta, que é pelas Escrituras,
e uma intervenção direta no coração e na mente do homem, que quem dá essa intuição é o Espírito Santo, já não seria possível perceber os planos, a graça e o amor que Deus nutre por todos nós. Reconhecer a existência de um Criador para eliminar o estrago do pecado já não era o bastante, né? Foi preciso que Deus se manifestasse como o Redentor. Foi então que, de uma forma toda especial e com absoluta clareza, que Deus se fez conhecer por meio da sua palavra, as Sagradas Escrituras. Pela criação conhecemos a glória de Deus, pelas Escrituras conhecemos sua grandeza, mas é pela íntima comunhão em nossa alma que conhecemos a sua graça. A revelação direta de Deus começou no paraíso, no momento da queda, quando fez saber ao primeiro casal que um de seus descendentes, né, mudaria a sorte de todos os homens. Isso está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa primeira revelação especial de Deus mostra-se progressiva, renovando-se de tempos em tempos. Foi com Abraão, foi com Jacó, foi com Moisés, atravessando os séculos até cumprir plenamente a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação da palavra, que é o Verbo, certo? Que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Está em João 1,14, certo? Em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como Deus se revela aos homens hoje? É pela Bíblia, escrita pelo próprio Deus, por meio das mãos de 40 autores, por um período de 1.600 anos, né? Então, amados, temos que ler a Bíblia, né? Deus quer falar conosco por meio dela. Ele quer devolver tudo aquilo que o pecado nos roubou. Ele quer escrever a palavra de Deus no seu coração, no nosso coração, né? Para que o mundo reconheça Deus através de nós, né? A Bíblia é o livro de Deus, e foi Deus que escreveu pelas mãos daqueles a quem Ele escolheu, né? O mesmo Espírito que colocou a palavra de Deus na mente daqueles que o escreveram, há de colocar também no coração daqueles que buscam a palavra de Deus. O que a Bíblia faz por nós? Ela nos dá sabedoria, como está em Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. E dá sabedoria aos simples. Nos dá alegria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está em 19:8. Ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Está em 19:8 também. Purifica a vida. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Está em Salmos 119:9. Né? Partindo para a conclusão, diz assim: a maior e mais clara de todas as revelações de Deus é, sem dúvida, a encarnação da sua palavra, o Logos de Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus que se tornou vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Está em João 1:9. A Bíblia não fala sobre Jesus. A Bíblia é Jesus Cristo falando conosco. Muitos podem buscar a Deus à sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento só obtém aqueles que ouvem, estudam e creem no
na reveladora palavra de Deus, né? Então, amados, vamos ler mais a Bíblia, para que Deus possa falar conosco, né? Para nós poder ficar mais em sintonia com Jesus Cristo. Ok, amados? Essa foi a aula de hoje, espero que todos tenham aprendido alguma coisa. Eu sei que aprendi muito, tá? Beijos no coração.